Olá, neste vídeo nós vamos abordar o item gráficos gerais. Os gráficos, eles são a principal ferramenta que nós temos de retorno do sistema. Então o que acontece? Quando você alimenta lá por mês o formulário do empreendimento solidário, o formulário da rede, esses dados eles são armazenados no sistema e depois a gente tem condições de ter como saída esses gráficos. Então nessa opção gráficos gerais, a gente vai ter as entradas dos parâmetros que são passíveis de análise gráfica. Então tudo que for possível gerar de gráfico vai estar aqui nessa seção de gráficos, certo? Então, se vocês repararem, esses parâmetros de entrada aqui, área própria, articulação interredes, beneficiamento ou verticalização, certificação ambiental, são todas variáveis que foram introduzidas, por exemplo, no formulário do empreendimento econômico solidário. Se vocês repararem, número de catadores homens, número de catadoras mulheres. É isso daqui que vai nos permitir alimentar o gráfico, gerar o gráfico. Se não tiver dado aqui, o sistema não gera gráfico, certo? Então é muito importante que a gente tenha uma frequência de preenchimento do sistema. Então, voltando ao nosso tópico, gráficos gerais, a gente encontra então os parâmetros que a gente gostaria de que fossem gerados os gráficos. E também os filtros. O que são esses filtros? Basicamente são os empreendimentos que estão aqui e os períodos, certo? Se vocês repararem, aqui nos empreendimentos, todos aqui são redes. Por quê? Porque como os empreendimentos econômicos solidários fazem parte das redes, se eu quero, por exemplo, um empreendimento econômico da Anastácia, eu vou clicar nele e aqui na direita vai aparecer todos os empreendimentos, Então, se eu quero encontrar Coopera Caxias, eu não vou procurar ela aqui, porque aqui são redes. Se eu quero a Coopera Caxias, eu vou ter que clicar na rede dela e vou vir aqui encontrar a Coopera Caxias, certo? Bom, como teste, eu vou fazer aqui então, vou gerar um gráfico relacionado ao número de catadores. Então, aqui está em ordem alfabética, basta a gente vir aqui em número de catadores, selecionar catadores homens e catadores mulheres, e eu vou querer esses catadores da Cata PB. Então eu venho aqui na rede, procuro aqui Cata PB. Achei Cata PB aqui, marquei. Eu vou querer de toda a rede. Ora, aqui embaixo nos dados aparece, se eu quero os empreendimentos econômicos solidários, se eu quero somente das redes solidárias ou se eu quero dos dois. Como não está alimentado, como eu falei para vocês, como aqui não vai estar alimentado dos empreendimentos, se eu clicar somente em empreendimentos e tentar gerar o gráfico, olha o que vai acontecer. Ele deu aqui período inválido. Por que deu período inválido? Porque eu não selecionei aqui o período. Então, olha só, de junho, vou selecionar de junho de 2016 até abril de 2017, certo? Se eu colocar para gerar só empreendimentos econômicos solidários, então a gente não pode esquecer aqui da data. Se eu colocar somente empreendimentos econômicos solidários e tentar gerar esse gráfico, olha o que vai acontecer. Nenhum dado que atenda os filtros especificados foi encontrado. Redefina os filtros e tente novamente. Por que isso acontece, gente? Acontece porque eu estou pedindo dos empreendimentos. Só que esses empreendimentos aqui não preencheram os seus formulários de empreendimento. Então o sistema vai falar, não tem nenhum dado que atenda aos filtros. Por outro lado, a rede está preenchida, os formulários da rede estão preenchidos. E aí, se eu coloco no mesmo período, de junho de 2016 até abril de 2017, e ponho para gerar o gráfico, ele vai abrir o gráfico aqui, em outra janela, certo? Do período que eu solicitei. Mês 6, mês 8, 9, 11, 12, 1, 2, 4. Por que pulou o mês 7, por exemplo, e o mês 3? Porque não tinha dado no sistema. Quando você não alimenta um mês, o sistema simplesmente ignora. Se eu clico aqui no pontinho, ele vai me dar, se eu reparar, a linha alaranjada é relativa às mulheres, a linha azul é relativa aos homens.
Então, se eu quiser aqui, esse gráfico ele é interativo. Se eu quiser tirar as mulheres da análise, eu só clico aqui em cima, ó, catadoras mulheres, e a linha some. Se eu quiser que ela volte, clico de novo, a linha volta. Quero tirar os homens, clico em cima de catadores homens, a linha some. Se eu clicar novamente, a linha volta. Outra coisa importante aqui é a seguinte, que nessa abinha aqui de mais dados, quando eu clico nela, aparece uma série de informações. Então, por exemplo, ó, no período 6, eu tenho 34 catadores e 76 catadoras. No mês 8 de 2016, eu tenho 90 catadores e 87 catadoras e assim por diante. Ou seja, esses são os dados que foram utilizados para gerar esse gráfico. Além disso, é possível a gente exportar esses dados em Excel ou exportar o gráfico como imagem. Se você clicar aqui nesse íconezinho do Excel, o sistema vai baixar aqui, ó, e vai gerar automaticamente um arquivo em Excel, exatamente com os dados, ó, que foram utilizados para a elaboração do gráfico, certo? Outra coisa que é possível fazer é, caso haja necessidade de exportar para um outro sistema, a gente também gera esse arquivo CSV aqui, que ele também abre em Excel, mas isso aqui é para mais interesse de programação. Caso haja necessidade um dia de exportar isso para outro sistema, ele separa aqui, ó, por vírgula e aspas os dados que foram colocados. Outra possibilidade, como eu já mencionei, é exportar o gráfico como imagem. Se a gente colocou ele aqui, ó, ele gera uma imagem, tem como clicar com o botão direito do mouse e, por exemplo, salvar essa imagem como no lugar de preferência de vocês para utilizar em algum documento, em algum arquivo, etc.